você vai aprender a resolver e a corrigir os simulados de forma eficiente para aumentar os seus acertos. O meu nome é Agatha e eu sou estudante de medicina da Federal. Primeiro, eu preciso falar da parte da execução, né? Da parte que você realmente resolve ali a prova antiga do Enem. A outra coisa aqui para vocês. Se você não resolveu todas as provas antigas do Enem, tá? Todas mesmo, não foque em resolver simulado de cursinho, simulado de não sei o que, simulado de não sei o que. Foque primeiro nas provas antigas do Enem, tá? Porque assim, não existe nada mais parecido com a prova do Enem do que a própria prova do Enem. Então, assim, sempre priorize as provas antigas do Enem. Então, se você não resolveu todas as provas antigas, esqueça simulado de cursinho de não sei o que, tá? Foque em provas antigas primeiro, tá? Essa parte de execução, o que eu tenho para falar para vocês aqui que é importante? Duas coisas, tá? Cronômetro e estratégia. Agatha, como assim cronômetro? Gente, na prova do Enem, você não chega lá e assim, aqui ó, a prova para você resolver, pode ficar aí o tempo que você quiser. Não, ele tem um tempo de duração, a prova do Enem, ela tem um tempo de duração. E se você não conseguir terminar nesse tempo, acabou pra você, entendeu? O fiscal vai lá, vai tirar a prova de você e você não vai ter como fazer nada, não tem como espernear, não tem como fazer nada, não tem como gritar, não tem como fazer nada. Ele vai tirar a prova de você e é isso, entendeu? Então, qual que é o seu objetivo nessa parte de cronômetro? É você cronometrar a prova, é você colocar um tempo ali pra você resolver, pra simular realmente o dia ali da prova do Enem real mesmo. Só que a minha dica pra você aqui é cronometre com um tempo inferior ao tempo que eles te dão lá no dia da prova real mesmo. Por quê? Porque no dia da prova real mesmo, você vai estar ansioso, você vai estar nervoso. E, gente, não adianta falar que você, eu sou a pessoa mais calma do mundo. Quando você estiver lá na hora, você vai ficar meio assim, o coração vai dar uma apertada, entendeu? E isso é normal, tá? Fica tranquilo. Eu também ficava buscando soluções, como não ficar ansioso, como não ficar nervosa. E no final eu percebi que eu ia ficar um pouco nervosa, um pouco ansiosa, isso é quase inevitável, né? O importante é você realmente saber lidar com isso, né? Porque essa é a saída, né? Às vezes a gente pensa, nossa, eu não vou ficar ansioso, vou buscar soluções para não ficar ansiosa nem nervosa. Quanto a solução que você tem que buscar é como reverter esse nervosismo e essa ansiedade aí na hora da prova, né? Como conseguir controlar elas aí. Então, assim, a minha dica é cronometre a prova com um tempo inferior ao dia lá da prova. Porque, assim, se você cronometrar com exatamente o tempo de lá, você vai estar contando muito com a sorte, digamos assim, né? Porque, gente, o primeiro dia de prova eu cronometrava com 3 horas e meia. E o segundo dia com 3 horas, tá? O primeiro dia é 5 horas e meia e o segundo dia é 5 horas, né? E pra vocês verem, né? A diferença dava bastante diferença aí nos 2 dias. E realmente, assim, no dia da prova eu terminei exatamente no tempo, nos 2 dias. Pra vocês verem como é que é a ansiedade, o nervosismo e a hora da prova. Porque às vezes não é nem ansiedade e nervosismo, né? Às vezes você fica nervoso ali no começo da prova, mas depois vai diminuindo, né? Geralmente é assim, comigo foi assim. Mas o que acontece é que ali, cara, é a prova real mesmo. Então, às vezes, você vai querer voltar naquela questão que você ficou em dúvida. Não é igual ali no simulado. Se eu errar essa questão aqui, tudo bem, eu vejo o gabarito depois. Mas lá na hora da prova, não, né? Realmente tá valendo. Então, às vezes, você quer fazer uma conta de novo. Às vezes, você quer revisar aquela questão. Às vezes, você quer, sei lá, voltar e revisar todas as questões de novo. Não sei, era algo que eu fazia, por exemplo. Então, na hora da prova, você quer realmente certificar que aquelas questões que você tinha certeza, você realmente tinha certeza, entende? Então, são vários fatores aí que você tem que levar em consideração e que cronometrar com um tempo inferior vai te dar essa vantagem a mais, entendeu? Até porque lá no dia da prova você também tem que passar no gabarito, né? E assim, você pode até imprimir um gabarito em casa também pra ver, né? Mas não é algo que você vai fazer toda vez aí que resolver um simulado, né? Porque senão você vai perder muito tempo aí na rotina de preparação. Então, assim, era algo que eu não fazia. Então, eu tinha que contar com mais esse tempo ainda para passar pro gabarito. Então, a minha dica é, resolva com tempo inferior ao dia lá da prova. Agatha, mas eu não consigo, eu tô com dificuldade nessa questão do tempo. Vá treinando. Isso você só consegue adquirir com o tempo. Velocidade de resolução você adquire treinando, entendeu? Então, assim, você começa, sei lá, com 5 horas no cronômetro. Aí na outra semana você já diminui para 4 horas e meia. E assim, vai diminuindo com o tempo. Com o tempo você vai ver que você vai ficando mais ágil também, entendeu? É só não desistir. Outra coisa que é muito importante nessa parte de execução é a estratégia que você vai utilizar no dia da prova, tá? Você precisa ter uma estratégia de prova. E isso é muito importante porque lá no dia da prova mesmo você não vai ficar perdido. Eu começo por biologia ou por matemática, eu começo por química ou por física, entendeu? Você vai ter não, primeiro eu vou por física, depois eu vou para química, depois eu vou fazer 10 questões de matemática. Você vai ter um mapa na sua cabeça, você não vai ficar perdido. Isso vai te dar uma segurança a mais também no dia da prova, né?
Sem contar com a questão da agilidade, que também vai aumentar a sua velocidade de resolução e você vai ganhar tempo aí, né? Porque quando você começa com as matérias que você tem mais dificuldade, mais facilidade, por exemplo, você ganha uma velocidade. Ou às vezes não, você prefere começar pelas que têm dificuldade para você tirar aquele nervosismo ali, né? Então, assim, por isso que é importante você realmente analisar o que fica melhor para você, começar por essa matéria ou por essa, entendeu? É você traçar uma estratégia de prova. Não, primeiro eu vou resolver 15 questões dessa. Não, primeiro eu vou resolver 30 questões dessa, entendeu? Você traçar uma estratégia que você vai utilizar aí no dia lá da prova real mesmo. E essa foi a parte da execução que eu tinha para falar para vocês. Agora a gente vai para a parte de correção. Como corrigir os simulados de forma eficiente? Você vai dividir as questões que você realizou ali em 3 grupos. As que você acertou e tinha certeza da resposta, as que você acertou, mas ficou em dúvida ou acertou no chute, e o terceiro grupo, as que você errou. Você vai corrigir os últimos 2 grupos de questões, tá? O primeiro que você acertou e tinha certeza não tem por que corrigir, né? Então você vai corrigir esses 2 últimos grupos de questões. Primeiro, você vai fazer aquela correção que você já tá acostumado a fazer aí, né? A primeira etapa da correção é essa. É você olhar o gabarito comentado, e tem algumas questões a mais que eu tenho que falar aqui pra vocês. Você vai olhar o gabarito comentado, você vai entender por que aquela alternativa certa tá certa, por que as outras estão erradas. Isso é muito importante também, porque às vezes a gente só foca na que tá certa, né? Para entender o que a alternativa que tá certa. Mas é muito importante você entender por que as outras estão erradas, principalmente aquela que você marcou, entendeu? Porque aquela que você marcou, na sua cabeça estava certa, entendeu? Então é muito importante você analisar por que a certa estava certa e por que as outras estavam erradas. Se você achar necessidade, procure um vídeo de resolução no YouTube, enfim, procure os meios aí que você achar necessários para você conseguir realmente entender a resolução daquela questão. Depois que você corrigiu todas essas questões dessa forma ali, resolvendo de forma bem eficiente, né? Corrigindo de forma eficiente para você analisar ali certinho e entender realmente a resolução de cada questão, você vai para a segunda parte da correção. A segunda parte da correção é a revisão. É você pegar o assunto daquelas questões ali que você errou, ampliar e estudar o conteúdo envolvido naquela questão. Então agora eu vou explicar aqui para vocês, tá? Essa parte de ampliação aí. Você vai, por exemplo, pegar uma questão ali que você errou sobre angiosperma. Angiosperma faz parte de um conteúdo chamado botânica, certo? Você ampliou, pegou aquela parte específica que a questão cobrou e você ampliou para o conteúdo de botânica. Você não vai só revisar angiosperma, você vai revisar toda a botânica novamente. Ah, Agatha, por que eu faço isso? Porque, gente, se você tá com uma dificuldade numa parte específica de algum conteúdo, a chance de você ter uma dificuldade com outra parte específica desse mesmo conteúdo é muito grande. Então, quando você vai revisar esse conteúdo de uma forma mais ampla, você vai preencher essas lacunas e vai evitar possíveis erros futuros. Aí você pode estar pensando, meu Deus, Agatha, essa correção vai demorar anos. Gente, no começo, quando você for fazer essa correção aí pela primeira vez, vai demorar um tempo maior mesmo. Mas depois você vai pegando o jeito aí da coisa e vai aumentar a sua velocidade de correção. E outra, não se cobre se você demorar um tempinho a mais para resolver isso aí. Realmente demora mesmo. Só que é necessário para sua evolução nos simulados. Às vezes a gente pensa que a parte de evolução aí só acontece quando a gente está estudando conteúdo, quando na verdade não. Se você realmente corrigir um simulado de forma eficiente, você vai estar revisando vários conteúdos que vão te dar uma vantagem muito grande no estudo. Então, assim, comece a corrigir os simulados de forma eficiente, que eu tenho certeza que o seu estudo vai dar um salto enorme. E o seu número de acertos também. Lembrando que na minha área de membros tem uma aula específica sobre simulados e também tem toda a estratégia de estudo que eu utilizei para conseguir ser aprovada 4 vezes em medicina na Federal. O link está aqui na descrição do vídeo. Foi esse o vídeo de hoje, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e me seguir lá no Instagram. Bons estudos!